Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Jeff Oliveira e vamos falar um pouco mais sobre autoconhecimento. No dia de hoje eu escolhi falar sobre o filme Amor e Monstros. É um filme que acabou de ser lançado na Netflix. O filme em si, ele é interessante, ele parece ter uma temática repetitiva, um filme feito praticamente para adolescentes, para jovens, mas ele é um filme interessante, principalmente para quem está estudando tarô, quem está começando agora, ou para quem está querendo se aprofundar um pouco mais. Ele mostra a jornada do herói. Eu selecionei algumas partes do filme que podem ser diretamente associadas aos arquétipos do tarô. E elas não vão aparecer necessariamente na mesma ordem que a gente conhece, mas elas estão bem identificáveis no decorrer do filme. A gente pode começar, como toda jornada começa, com a carta do louco, e é justamente no momento que o nosso herói, o Joel, ele parte na sua busca pela sua antiga namorada. Ele resolve deixar tudo para trás e começar uma nova história. E assim se apresenta o arquétipo do louco. Você deixa tudo para trás e você quer começar uma nova jornada, uma nova aventura. É interessante verificar que na maior parte das versões dos tarôs que nós temos hoje, o arquétipo do louco ele é representado pela pessoa que está andando, e alguns ele é acompanhado de um cachorro, que é justamente o que nós vamos encontrar um pouquinho mais para frente na história, que é o menino, né, o boy. E outra coisa interessante também é que o louco ele carrega na sua mochila histórias em branco. Poderia ser aquele próprio livro que ele utiliza para ir anotando as coisas que ele vai conhecendo. Partindo para o próximo arcano, para o nosso próximo arquétipo, nós temos o mago, que seria o quê? É justamente aquela habilidade que ele tem de trabalhar com várias ferramentas, né? O que ele usa, quais são os instrumentos que ele pode utilizar nessa jornada. Então ele leva as armas, né, que ele não tinha muita habilidade ainda, mas ele leva o seu livro de anotações, ele leva um rádio. Toda essa sua habilidade de ser criativo para trazer coisas novas é o que nos traz o arquétipo do mago. O segundo momento que nós temos é a papisa, que é quando justamente você usa aquela sua intuição para poder se jogar ao mundo. É uma coisa que você traz dentro de você, você vai deixar crescer, mas ela não está no mundo ainda, no mundo concreto. A gente pode dizer isso, que é todo aquele sentimento que ele nutria, né? A papisa fala muito de nutrição. Então todo aquele sentimento, aquela história que ele ia criando dentro de si, de poder encontrar sua amada, de poder viver junto, viver feliz, de repente ter uma família, ter filhos, isso tem muito a ver com o arquétipo da papisa, né? Aquela coisa que a gente traz no subconsciente, aqueles sonhos, aquelas coisas que a gente quer colocar em prática. Na sequência nós temos a carta da Imperatriz. Nesse ponto eu achei bastante interessante quando ele começa a anotar naquele livro. Ele coloca os monstros que ele já encontrou, as ervas que ele aprendeu, todo aquele conhecimento que ele pode usar a favor dele, essa experiência que você usa para se tornar melhor e mais protegido. Então, aquele livro é a energia pura da Imperatriz, é todo aquele conhecimento, toda aquela experiência que ele vai adquirindo para poder sobreviver. Na sequência, nós temos a carta do Imperador. O momento mais marcante, mesmo que tenha sido muito rápido, mas é quando ele entra no ônibus, que ele se sente protegido, ele deita, se sente num reino seguro, tranquilo. Mesmo que momentâneo, é aquela fase da vida que você fala assim, conquistei um momento importante, eu conquistei o meu domínio, estou tranquilo. Este não é a melhor tradução do Imperador, mas ele mostra uma leve situação, quando você acredita que você está seguro, você está no momento top. Se ele fosse ficar lá como uma nova residência, se ele fosse morar lá, sim, seria. Mas não é o momento, ele ficou lá numa fase bastante temporária e no outro dia ele já foi seguir o caminho dele. Tá? Na sequência nós temos a carta, depois a carta de número 5, é a carta do Papa, que é justamente quando ele encontra os dois amigos dele na floresta, né, que aparecem lá para salvá-lo, né, quando ele cai naquele buraco, ele é resgatado, e ele recebe muita informação. Então,
uma informação importante desse arquétipo do Papa é trazer todos aqueles valores, todas aquelas conversas que ele teve à noite, na gruta, perto da fogueira, conversando sobre ele. Olha, que importante, como é raro ter um sobrevivente da sua cidade. Isso é a energia da carta do Papa, é você poder ter noção dos valores, das coisas importantes, da parte moral da vida. Então, tudo aquilo que abrangeu, todo aquele acolhimento, aquele cuidado que o Joe recebeu, tem a ver com a carta do Papa. E logo na sequência nós temos a carta dos enamorados, que é a carta da escolha, né? A escolha do coração. É justamente naquele momento que ele é convidado a seguir para o norte com seus amigos, onde ele poderia ter segurança, ou ele seguir para o oeste, que é onde justamente estava o seu grande amor. E ele fez a escolha do coração. Essa é a carta dos enamorados. Ele foi atrás do seu amor. Na sequência, nós temos a carta do carro, que é aquela carta que traz movimento, dinamismo, traz vitória. Ela pode ter sido observada algumas vezes no filme, mas o que me chamou mais atenção é naquelas cenas em que ele sai correndo, fugindo, passando no meio das árvores, tentando escapar dos monstros. Essa é a energia do carro. Movimento, agitação, você tomar as decisões corretas e chegar à sua vitória. Que para ele, naquele momento, era encontrar um esconderijo, um abrigo seguro, para ele e para o cachorro. Depois, a carta 8, a carta da justiça. Ela demora um pouco para aparecer, né? A gente pode verificar mais no finalzinho do filme, que a gente tem aquele desfecho, onde o caranguejo, né, ele resolve atacar os seus algozes. Então aquela é a carta da justiça. Então ele tem muito a ver aquilo que nós entendemos como causa, lei e efeito. Então o que você plantou, você colhe. O que você fez, você vai ter um resultado. E essa foi a escolha do pessoal do barco. Um outro momento bastante interessante que a gente pode observar já no momento da carta do ermitão é quando o Joe ele encontra o robô, né, que conversa bastante com ele, já estava quase no final do filme já. Ele tem todo aquele momento, aquela conversa, aquela introspecção. Essa é a energia do ermitão. É quando você olha para dentro, você procura uma luz interior, você começa a questionar os seus motivos, o que você quer da vida, por que você está fazendo aquilo. É um momento de você ficar isolado, parado. E é justamente naquele momento que ele encontra o robô, e o robô ele age como se fosse uma consciência dele. Né? Ela conversa bastante com ele, ela traz questões que às vezes ele nem se recordava. Ele traz a foto da mãe, né, que ele se emociona bastante. Então toda aquela energia de você olhar para dentro de si é o que o ermitão nos traz. A próxima carta para a gente analisar é a da Roda da Fortuna. É aquele momento que está tudo dando errado e ela dá uma virada para algo muito melhor. Ou o inverso, está tudo muito bem e pode ficar ruim. Mas geralmente ela vem para o bem. A gente pode observar naquele momento em que o nosso herói está com seus dois amigos, eles estão fugindo de um predador, né, daqueles predadores gigantes, e eles se deparam com aquele caracol pedra, né, aquele caracol pedra gigante. E foi justamente o que poderia ser um grande susto para ele, né, daquela criatura enorme. Foi justamente ela que salvou daquele predador, porque ele colocou a camisa dele, colocou lá dentro e levou embora para ele ser rastreado. Então foi um golpe de sorte para ele, naquele momento, que mudou a vida dele, mudou o seu destino, que uma hora ou outra ele poderia ter sido pego pelo predador. A carta 11 é a carta da força, é quando você consegue utilizar a sua força, os seus medos interiores ao seu favor. Naquele momento que ele enfrenta aquele inseto gigante, e ele consegue dar 2 tiros com muita calma, né? Ele estava nervoso, às vezes ele está com calma, ele conseguiu vencer o medo dele e dar aqueles tiros que foram certeiros. Então é justamente isso, quando você consegue usar a sua força de uma forma inteligente ao seu favor. Essa é uma energia do arcano da força. Na sequência, nós temos a carta 12, que é a carta do pendurado. Né? Alguns falam enforcado, mas é o pendurado. Ele está pendurado pelo pé, não pelo pescoço.
O momento que eu identifiquei que é bastante interessante é justamente quando eles estão presos, né, mais para frente do filme, quando eles foram presos pelo pessoal do barco, e ele está amarrado, né, todo o pessoal daquela estação que ficava no mar, todos eles foram presos, e ele está literalmente amarrado, né? Então essa é a energia do pendurado. É quando você não tem autonomia no momento, você não consegue se mover, você não consegue tomar decisões, porque você está impedido por forças externas. Então ele estava literalmente amarrado, ele estava preso, e era o momento que ele tinha que ter para poder agir. Então, o momento que foi quando a sua namorada solta ele e diz: vai cuidar do caranguejo, e é esse o momento que você consegue trabalhar bem a situação do pendurado. Você para o momento, começa a verificar as coisas de uma outra forma, em vez de pensar, agora eu vou morrer. Não, você usa para fugir e derrubar. Essa é a energia do pendurado. A próxima é a carta da morte. Ela é bastante interessante porque ela acaba sendo de uma forma bastante literal também no filme, né? No meio da história do Joe, e a gente fica sabendo um pouco mais de sua vida, quando ele tem aquela separação brusca, né, com a sua família, justamente pela morte. Só que ele fica parado, ele fica estático, ele fica segurando um lustre em seus braços. E é justamente essa energia da morte. Você tem um momento brusco na sua vida que você precisa desapegar. Vida nova, você precisa deixar para trás as coisas antigas. E o Joe estava lá, olhando para a família morta, parado no meio daquele caos, até que passa um grupo de desconhecidos, colocam ele para dentro do carro e ele lá agarrado, né, apegado ainda à sua família. Esse é um dos momentos do arcano da morte, né, do arquétipo da morte, que não é bem trabalhado, quando você enfrenta uma situação e você não consegue se desapegar. A morte no sentido de desapego, de ir para uma nova fase. A carta da temperança nós podemos verificar um pouco também mais lá para frente do filme, quando é visitada aquela base que fica lá na Califórnia, naquele momento quando o Joel conhece aquela comunidade, né, onde estão todas as pessoas sendo cuidadas, os velhinhos, um cuida do outro, aquela calmaria, aquela tranquilidade. Isso tem um pouco a ver com a questão da temperança, tá? É um momento quando as coisas estão em harmonia. Né? Não durou muito tempo, mas isso é o tipo de energia que você tem. Não tem muita coisa acontecendo, mas as coisas estão boas, estão estáveis. A próxima é a carta do diabo. Né? Então, o diabo ele tem muito a ver com aquela dominação mental, aquele medo, aquela confusão mental que te faz ter uma visão errada das coisas, que você não consegue ter uma visão muito clara. Esse momento é bastante importante quando ele está naquela situação ainda, né, que a gente já havia trabalhado naquele momento da carta da força, naquela mesma cena, um pouco antes de ele se jogar para salvar o cachorro. Ele está ali caído no chão, vendo o cachorro sendo perseguido pelo inseto gigante, e ele está ali caído, com medo. Aquele medo que ele tinha, aquela limitação que ele tinha, é a energia do diabo. É aquilo que te segura, aquilo que te prende, são aqueles medos, aquelas travas mentais que não te deixam ir para frente. E ele conseguiu trabalhar, ele conseguiu vencer aquele bloqueio e ir para a vida. Então essa é uma energia do diabo bem trabalhada, bem resolvida. Ele conseguiu transformar aquele medo numa força para ele poder continuar. A carta 16, né, é a carta da torre, que é uma das cartas mais enigmáticas, né, que a gente tem no tarô. Eu enxergo ela de uma forma bastante positiva, tá? Apesar de ela ser assustadora, muita gente não gostar. E a gente pode observá-la naquele momento, depois de todo aquele esforço que ele teve, ele consegue encontrar a sua namorada e ela diz que não quer nada com ele. É aquele momento quando você diz, a casa caiu, meu mundo caiu. Essa é a energia da torre. Mas é o momento de você ter uma noção da realidade. Essa é a sua verdade. É o momento da queda do ego. De tudo aquilo que você acreditava estava errado. Essa é a energia da torre.
Ele fez o quê? Ao invés de ele ficar chorando, sofrendo, ele resolveu ir para frente, né? Então é justamente isso que a gente faz. A gente observa isso muito, principalmente em relacionamentos, né? Quando a gente tem essa energia da torre, você tem duas opções. Ou você se abre para o melhor, né? Eu vou ter uma nova vida, posso ter uma vida melhor, ou você vai ficar ali sofrendo pelo que aconteceu, tá bom? Nesse caso, o Joel conseguiu utilizar muito bem essa energia. Na sequência, nós temos a carta da Estrela, que é uma carta bastante positiva, é uma das melhores que a gente tem no tarô. E ela é justamente aquele momento depois que você observa que está tudo perdido e você tem aquela luz, aquele lampejo de esperança, que as coisas começam a dar muito certo. É um momento bastante interessante quando começa a ter aquela luta na praia, que toda aquela comunidade está presa, eles são velhinhos, eles estão se recuperando, e a heroína está caída no chão, ela sofreu uma derrota, ela está caída, e o cachorro vai lá e lambe seu rosto. Aquele momento, quando ela dá aquela levantada, que ela vai para a luta e vira o jogo, ela tem muito a ver com essa carta da Estrela, que é a carta da esperança. É aquele momento em que as coisas estão ruins e começam a ficar melhores, aquele momento da esperança, né? E justamente foi bastante útil para eles. A próxima carta é a carta da Lua, que é uma carta também bastante enigmática. É aquela carta da confusão, que você não consegue enxergar direito o que está acontecendo. Então, ela pode ser vista naquele momento em que as pessoas estão embriagadas pela cerveja, elas acham que estão comemorando, elas acham que elas vão ter uma vida muito boa. Aquilo tudo é muito perigoso. A próxima carta é a da Lua, né? E ela traz justamente aquela energia daquela confusão, quando você não consegue enxergar as coisas direito. É aquele momento em que as pessoas estão esperançosas com uma nova vida, né? E elas não estão percebendo que elas estão entrando numa armadilha. Então é aquele momento que elas resolvem acreditar no Salvador, que elas se iludem com ele, ou que elas, mesmo naquele momento quando elas estão bêbadas, né? Elas estão sendo de certa forma envenenadas, embriagadas. Tudo isso tem a ver com a energia da Lua, porque é aquele momento de confusão mental, você não consegue ter uma visão geral, você não consegue ter uma visão clara do que realmente está acontecendo no momento. Essa é a energia da carta da Lua. E depois nós temos a carta do julgamento. Essa também é uma carta bastante importante. Esse momento do julgamento ele pode ser interpretado de várias formas, né? Ele pode ser visto em outras cenas do filme, mas aqui eu entendo que seja mais marcante é quando o Joel ele faz aquelas ligações, né, para os outros postos, para as outras estações, e ele fala: pessoal, sai daí, sai desse buraco, vai para o mundo, vão respirar. Tá? É esse momento de libertação, quando você ficou preso numa situação por muito tempo e você se liberta disso. Tá? É esse momento que as pessoas tomam essa coragem, tomam esse conhecimento, e elas descobrem que é o momento de sair para uma nova vida. A outra é a carta do Sol. Esse é um momento também bastante importante, que é quando as coisas começam a dar muito certo, quando você tem um acordo, quando as partes estão bem. É também uma carta do renascimento. Ela pode ser também vista no finalzinho do filme, né? Quase no final já da jornada do nosso herói, que é quando ele finalmente beija a sua amada, né? Depois de tudo aquilo que passou, que ela já havia dito, que ela não queria nada com ele, que ela não estava aberta para um novo relacionamento. E depois de toda essa história que aconteceu, e ela começa a se interessar por ele novamente. E eles dão um beijo, o tão esperado beijo. E esse beijo sela justamente a energia da carta do Sol. E depois nós temos o nosso arcano 21, que é o arcano do mundo, né? Que é quando as coisas terminam, é o final, é o momento ideal, quando chegamos ao Nirvana. Essa é a carta que traz a última cena do filme, né? Que é quando nós temos nossos dois amigos que estão lá, esperando chegar todos os outros grupos, né? Eles estão ali no norte, já aguardando chegar o Joel com seus amigos e toda a turma. Eles estão lá onde eles gostariam, né? Que é na estação do norte, que estão livres dos insetos gigantes, né? Dos grandes perigos.
e eles chegaram onde eles queriam. Essa é a energia do mundo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários. Se vocês identificaram alguma outra frase, se vocês identificaram alguma outra cena no filme que vocês também identificam alguns arquétipos, aproveite o espaço para os comentários. Muito obrigado e nos vemos na próxima.